Bora lá, fiel! Lili Nascimento está lá em frente ao CT Joaquim Grava, onde ocorreu um treino aberto para a imprensa hoje, então ela trouxe informações exclusivas aí de como o Corinthians está se preparando para enfrentar o Cruzeiro fora de casa. E trouxe com exclusividade que o Corinthians vai fazer uma coletiva de imprensa para apresentar aí os dois reforços. Já na segunda parte do vídeo vamos falar aí sobre o Campeonato Paulista, a decisão que o Corinthians vai enfrentar contra o Novo Horizontino no sábado e uma matéria especial também do Hugo Souza. Tá bem legal o vídeo, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vou chamar a Lili Nascimento, além, claro, dos jogos que foram adiados, justamente por conta das equipes que vão jogar os torneios da Conmebol nesse meio de semana. Lili, então o Corinthians pega o Cruzeiro e tem apresentação hoje por aí? Exatamente, Bruno. Beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Estou aqui na sala de coletiva. Há pouco o treino foi aberto, então a gente pôde gravar um pouquinho do treino do Corinthians. Depois Dorival pediu, pede para a imprensa sair e ir lá para a salinha de coletiva, que agora o treino é fechado, preparação total para a partida de amanhã contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians viaja hoje, tá? Sai aqui do CT por volta de 3 da tarde, o voo é às 4 da tarde, tem esse primeiro compromisso lá em BH, aí retorna e aí preparação total para a decisão nessa semifinal do Campeonato Paulista em jogo único contra o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. Então assim, uma viagenzinha longa, né, para a imprensa, pra gente que vai de carro, mais de 5 horas aí de estrada para chegar até lá. Agora falando sobre a questão física dos atletas, pouco tempo de preparo e fica aquela dúvida, será que o Dorival vai colocar o time totalmente titular no Campeonato Brasileiro, onde ele já deixou claro que é uma prioridade, ou será que ele vai preservar alguns atletas, já que é jogo único no próximo sábado? A gente sabe do poder do Novo Horizontino, principalmente jogando em casa. Fica essa questão, esses treinos estão sendo utilizados justamente para isso. Falando das apresentações, daqui a pouquinho ali, naquela mesa, a apresentação oficial do Alan, que sim, já jogou, mas não tinha sido apresentado ainda para a imprensa, e também do Labiat, Zacaria Labiat, também vai falar com a gente, o marroquino, pela primeira vez, né? E a gente aguarda também para saber quando ele irá estrear em campo. O Dorival no último jogo já deixou claro que fisicamente ele ainda não está pronto, necessita de um preparo maior, mas aqui, claro, com certeza tiraremos todas as dúvidas para saber o que fez ele aceitar esse convite, o estilo de jogo dele, já que é um jogador que poucas pessoas conhecem, né? Então teremos a oportunidade daqui a pouquinho aqui na sala de coletiva. Eu volto com vocês aí, Bruno. E nesta segunda-feira, aqui no prédio da Federação Paulista de Futebol, aconteceu o Conselho Técnico para a definição de dias, locais e horários das partidas semifinais do Campeonato Paulista. A primeira semifinal vai acontecer no sábado à noite, às 8h30, entre Novo Horizontino e Corinthians, com tendência da divisão igual de ingressos. Já a segunda semifinal acontece no domingo, no dia seguinte, também às 8h30 da noite, entre Palmeiras e São Paulo, na Arena Barueri. A gente começa repercutindo o duelo de sábado entre Novo Horizontino e Corinthians. Aliás, os dirigentes dos dois clubes não queriam que essa partida acontecesse no sábado e sim no domingo, já que tanto o Timão quanto o Tigre têm partidas na próxima quarta-feira e terão menos tempo para se preparar para a semifinal. Nós não gostamos, não era o que a gente queria, nem a gente tem o Novo Horizontino. Importante ficar claro isso, o Novo Horizontino também queria jogar no domingo. Era um desejo das duas equipes. Porém, existem contratos, existem os detentores que adquiriram os direitos e escolheram dessa maneira, a gente tem que respeitar. Obviamente que a gente jogando quarta-feira, o ideal seria jogar no domingo, mas a gente tem toda a parte de televisão, da venda do Campeonato Paulista, então eu acho que ficou de bom tamanho um jogo no sábado, um jogo no domingo. A gente se reapresentou na tarde desta segunda-feira, após a classificação diante da Portuguesa para as semifinais do Campeonato Paulista. Vitinho e Hugo foram decisivos no Canindé. O Vitinho marcou nos acréscimos o gol que levou a partida para os pênaltis e o Hugo fez 3 defesas aí, uma no tempo normal e as outras 2 nas cobranças ali na parte decisiva. Bom, o Hugo se tornou o terceiro goleiro com mais defesas de pênaltis com a camisa do Corinthians. São 14, ele está atrás só de Ronaldo Giovanelli e Cássio. Difícil chegar neles, né? Mas vamos tentar. Os números deles são bem grandes, né? O Cássio, se não me engano, são 32, o Giovanelli 27. Tenho 14, né? É quase o dobro, né? Quase não, é o dobro do que eu tenho.
mas também eles têm bastante jogos. Então, assim, eu falei, eu não quero ser protagonista, mas se todas as vezes que eu for protagonista o Corinthians for beneficiado, aí pra mim vale a pena. E é claro que a boa fase faz o Hugo pensar em seleção brasileira. A Copa do Mundo está chegando. É um sonho, né? Tem uma Copa do Mundo daqui a meses e eu quero muito, vou trabalhar muito para que eu possa, se Deus quiser, realizar o meu sonho da minha família. Então eu vou lutar por ele todos os dias. Tenho mudado e mudei muito na minha vida, dentro e fora do campo, para que eu possa alcançar isso. Lucas Silvestre, filho e auxiliar de Dorival Júnior, também comentou sobre o momento do Hugo, mas também de outros atletas que podem ser observados por Ancelotti. É um dos nomes que deva ser levado para a Copa. E assim, já falando também de alguns outros nomes que nós temos, como o Mateuzinho, que vem num momento excepcional, e é uma posição que ela é um pouco carente ainda dentro da nossa seleção. Bidu, outro jogador que também que merece uma atenção especial. E além do Breno, né, que vem desempenhando um grande papel dentro da nossa equipe. Lamentavelmente, Hugo foi alvo de ofensas racistas no Canindé por parte de alguns torcedores da Lusa. A Portuguesa repudiou o caso e informou que quer identificar os responsáveis. Agora, voltando a falar de futebol, o Corinthians enfrenta no próximo sábado, às 8h30 da noite, o Novo Horizontino. A diretoria do clube não gostou muito do horário que a Federação Paulista escolheu, não. E também o Lucas Silvestre, auxiliar do Timão, comentou um pouquinho sobre esse horário, né? Até pelo tempo de recuperação dos jogadores que vão enfrentar o Cruzeiro quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira é um jogo que vai ser muito pesado, mais um jogo fora de casa, uma sequência de 5 jogos fora de casa e obviamente que necessitaria de um tempo maior de recuperação para que a gente pudesse chegar com os atletas no melhor nível de competitividade. Vamos ter que pensar bastante a respeito do jogo da quarta-feira para poder planejar também o jogo do sábado e, se Deus quiser, a sequência na quarta e depois no domingo, né? Dorival Júnior admitiu preocupação com alguns jogadores que estão desgastados. Por exemplo, Yuri Alberto, Matheus Pereira e Caio César se recuperam de lesões. Já Matheus Bidu atuou nos últimos 8 jogos e Memphis Depay deixou o campo ontem fazendo gelo no joelho. O Corinthians foi a equipe, talvez tenha sido a equipe que mais tenha jogado nesse princípio de ano. Nós não tivemos até agora um momento sequer, não me lembro de termos uma semana em aberto. E queira ou não, a todo momento, graças a Deus, a possibilidade de uma decisão. Eu acho que tudo que esteja ao nosso alcance, nós estamos fazendo para que possamos ter a melhor equipe possível. Ainda sobre o Depay, o diretor executivo de futebol Marcelo Paz comentou um pouquinho no Conselho Técnico da Federação Paulista sobre a situação do jogador. Memphis tem contrato só até o meio do ano e o Corinthians está estudando aí uma renovação. A gente vai resolver a dívida com o Tadieres e o Memphis sabe disso, transparente, planilha aberta. Olha, Memphis, a gente está aqui tentando resolver a situação com o Tadieres e logo a gente vai buscar equalizar a sua situação. Ele entende isso, ele é um cara de alto nível intelectual e ele é muito Corinthians. Ele quer que o Corinthians cresça, que o Corinthians vença, que o Corinthians esteja bem. Mas, logicamente, dentro de poucos dias a gente, como instituição, vai conversar com ele, com o staff dele, para buscar equacionar essa questão. Existe uma dívida, não vou revelar número, eu acho que isso não seria correto de minha parte. Deve que ele viaje para o Mundial com a situação dele resolvida, né? Esse jogo, Corinthians e Portuguesa, teve um detalhe muito importante. Há anos a gente não tinha em São Paulo aqui 2 torcidas de clubes grandes aqui em São Paulo. Mas Portuguesa, nos últimos tempos, tá mal, rebaixada, tava lá embaixo, Série D. Portuguesa é um time grande aqui da cidade de São Paulo e esse clássico marcou a volta de uma situação que há muito, mas muito tempo não acontecia. Tomara que, com o exemplo do que aconteceu, pelo menos dentro de campo, a exceção desse ato de racismo para cima do goleiro Hugo, do Corinthians, não teve nenhuma confusão entre as torcidas. Quem sabe aí é um primeiro passo para a gente voltar a ter as 2 torcidas nos estádios, em jogos grandes, nos clássicos. Isso é muito importante e tomara que a gente consiga manter esse nível de civilidade para as coisas voltarem um pouco à normalidade no futebol, principalmente aqui em São Paulo. O Maceió não é craque, como diz o Rodrigo Vidal aí, não é craque, mas ninguém está falando de craque. Mas é uma contratação que vale o risco, gente.
tem personalidade, tem corpo de atleta, é um jogador já que não é nenhuma criança mais, entendeu? Eu traria fácil. Sei, ó, é um jogador que agrada? É, mas é uma contratação mais difícil. Por quê? O Corinthians, ele não vai pagar por direitos econômicos e a Portuguesa está priorizando a venda. Se por acaso não encontrar ninguém que queira comprá-lo, quem sabe sai um negócio com opção ou até obrigação de compra com metas atingidas. Ele atingiu não sei quantos jogos, né? Número de jogos, enfim, ele pode ser comprado. Quem sabe assim? Por que não? Agora, do jeito que está, não rola. Agora, eu acharia, para mim, um excelente negócio, uma excelente contratação. Primeiro, porque não é caro. Segundo, que o Maceió é um jogador que tem personalidade. Você viu que ele saiu falando do São Paulo no Morumbi, o que ele falou com o Mateuzinho, que ele encarou. Falei, o que é, meu irmão? Me respeita, rapaz. Tudo que é respeito, você tem que dar respeito para ser respeitado. Ele falou pro Mateuzinho. Eu quero saber os títulos que tu ganhou, meu irmão. Eu gosto de maluco assim, entendeu? O que não tem é negociação, correto? Então, assim, mas o Corinthians tem interesse. O Maceió pode dar certo ou não. Qualquer um pode dar certo ou não. A questão é você fazer um bom negócio. Entendeu? Igual comprar um imóvel, comprar um carro. O bom negócio está na compra. O bom negócio está na compra. Entendeu? É isso. É um risco menor. Então, eu acho que deveria ter contratado o Eric Pulga, né? O amigo aí tá certo, o Fabinho Soldado não quis. O Maceió não é craque, como diz o Rodrigo Vidal aí. Não é craque, mas ninguém tá falando de craque. Mas é uma contratação que vale o risco, gente. Tem personalidade, tem corpo de atleta, é um jogador já que não é nenhuma criança mais, entendeu? Eu traria fácil. Agora, não dá para contratar o Maceió, porque a Portuguesa quer vender. Se a Portuguesa resolver emprestar com opção de compra ou até obrigação de compra para o ano que vem, quem sabe pode sair um negócio. Porque o Corinthians se interessou por um... O Corinthians fez uma proposta dessa pro Racing em relação ao Solari, querendo pagar só ano que vem. Entendeu? Então eu acho que poderia se fazer com o Maceió pagando menos, que é um jogador barato, né? O Maceió é um jogador barato. Agora, um jogador que daria para vir, esse eu acho que não teria problemas, ainda, né, falando de Portuguesa, que foi muito elogiado por uma fonte minha hoje no Corinthians, é o Bruno Bertinato. Entendeu? É o Bruno Bertinato. Eu confesso que eu não conheço tanto o Bruno Bertinato, tem 28 anos, né, foram 9 jogos, acho que foram 9 jogos e 8 gols sofridos, se eu não me engano, no Campeonato Paulista. É um atleta que... O Maceió tem contrato até o fim de 2027, tá, com a Portuguesa. Já o Bruno Bertinato tem contrato até o final desse ano, que é mais fácil ainda. Esse jogador foi muito elogiado por uma fonte minha no clube hoje. Não estou falando que tem negociação, tá, gente? Eu não preciso potencializar nenhum tipo de informação, porque a nossa relação aqui é muito direta, né? O que eu recebo eu passo para vocês. Foi um dia mais difícil, porque as pessoas estavam, né, focadas lá na Federação Paulista, enfim, né? Então a gente hoje, com quem a gente falou bem rápido. Então o que eu sei é que há um interesse, mas não há nenhuma negociação aberta e nem sei se vai haver, né, uma negociação aberta para o Corinthians contratar esse goleiro. Mas eu questionei, eu falei, pô, o cara chegou atrasado em todas nos pênaltis. Aí a fonte ainda me respondeu, mas pênalti é complicado, né, velho? Entendeu? Pênalti é complicado. Tudo bem que ele pegou uma do Garro. Eu não sei o que vocês acham. Vocês gostam do Bertinato? Né, Bruno Bertinato, goleiro da Portuguesa. É um jogador de 28 anos. Por outro lado, você está contratando um goleiro que está na flor da idade para goleiro, né? 28 anos é a flor da idade para goleiro. É um atleta que talvez faria uma sombra boa aí pro Hugo Souza. Pelo que eu vi ontem, cara, ele foi super seguro durante o jogo. Super seguro, mas o Corinthians também, pô, o Memphis não deu um chute pro gol. Pedro Raul não deu um chute pro gol. O Guinegão não deu um chute pro gol. Ele não foi nem testado, né, praticamente, no jogo de ontem. Na cobrança de pênaltis, ele foi muito bem, ele pegou a cobrança do Garro. Só que também, pô, o Garro bate a meia altura, o Garro
A Rebeca ia pegar aquele pênalti do Garro. A Rebeca ia pegar o pênalti do Garro. A gente tem que parar com esse negócio de que, é barato. Não tem problema. Só que um monte barato ruim, entendeu? Não tem jeito. Não tem jeito. Sabe quando você compra um fone de ouvido? Sei lá, qualquer coisa que você compra, você sabe que é segunda linha. Mas você quer economizar. Aí você comprou uma vez, quebrou. Aí você vai lá, o segundo, quebrou. Terceiro, quebrou. Cara, se tu tivesse comprado já o original, você já tinha gastado menos, já tinha te dado muito mais retorno e não tinha te dado dor de cabeça. Esse é o problema. Eu uso esse exemplo para definir a questão de você ficar contratando jogadores que são baratos, mas que não vão te dar retorno. Bora lá, fiel! Se você chegou até aqui, se informou do Corinthians, curtiu o conteúdo, deixa sua inscrição aqui, deixa o seu like, isso ajuda demais. Grande prazer ter você aqui no canal Bora lá, fiel. Aqui você vai sempre ficar informado de todas as notícias do Coringão. Grande prazer ter você aqui. Também temos um compromisso com a verdade, né? Respeitamos muito o seu tempo. Então, muito obrigado se você chegou até aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá. Muitas coisas aí do Coringão, né? Calendário apertadíssimo. Corinthians que estava né, em campo no domingo às 10h30 da noite ainda por conta da cobrança de pênalti. Vem pro CT Joaquim Grava, né? Faz um treinamento hoje, em terça-feira. Já vai viajar para Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro. De Belo Horizonte tem que ir para Novo Horizonte para enfrentar o Novo Horizontino no sábado. Cara, que loucura, né? Haja time, elenco suficiente para todas as competições. É bem complicado. Aí eu te pergunto o seguinte, na sua opinião, você iria com um time misto enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro fora, né, priorizando o confronto contra o Novo Horizontino no sábado, levando em consideração que é um jogo único, né? Saiu, perdeu, tá fora, ganhou, vai para a grande decisão aí do Campeonato Paulista, buscar o bicampeonato aí. O que você faria? Deixa a sua opinião aqui nos comentários pra gente poder trocar essa ideia, beleza? É bem difícil, pessoal, porque esse jogo fora aí contra o Cruzeiro é muito perto um do outro. E aí não tem tempo hábil, mano. E o Corinthians, por exemplo, o Bidu, né? Se vocês assistiram o jogo aí contra a Lusa lá no Canindé, o Bidu, cara, no começo do segundo tempo já tava morto, rendido já. Não dava mais para ele, né? Ele foi e saiu com os dois tornozelos aí cheio de gelo, desgaste no limite, né? Isso pode ocasionar lesões, pode ocasionar problemas mais sérios, mas ele precisava de uma semana de repouso. Há quem defenda, esses caras ganham muito dinheiro, tem que correr. Eu sei, pessoal, mas quando a gente começa a cobrir aqui o elenco, a gente sabe que é um esporte de alto nível. Se você colocar o cara cansado, acontece duas coisas. Primeiro, ele não rende, né? E aí é pior pra ele e pior pro Corinthians. Segundo, que ele pode se lesionar, que é pior pra ele e pior pro Corinthians. Então, precisa haver uma janela hábil de descanso, de recuperação, para que haja um rendimento, né, nos jogos. Então, para quem critica, fala, eles ganham milhão, ganha, tá? É mérito deles. Não tô entrando aqui nesse mérito e nem demérito de quanto eles ganham. Cada um, né, ganha o que merece, é meritocrático. Né, e o futebol, eles são mais privilegiados, mas esbarra na questão física, né, pessoal? Não tem muito o que fazer. Mas é isso, beleza, pessoal? Se você chegou até aqui, vamos lá. Né, daqui a pouco eu vou trazer a coletiva da apresentação do Zaca da Fiel, que tá bem legal também, e do Alan, que embora já esteja jogando, né? O Alan esteja jogando, não foi apresentado ainda, vai ser apresentado oficialmente hoje, tá certo? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe sua vida. Logo eu volto com mais notícias e informações do Coringão. Um forte abraço, até o próximo vídeo aí de reações, se Deus quiser. Valeu!